Posso falar que eu vendi um curso de inglês em meio ao sepultamento da minha mãe, Marcos? Pro agente funerário que me atendeu? Uau! Então tu imagina o seguinte. Uau! Pode acelerar. Nessa edição do Pode Acelerar, um dos convidados mais ilustres que já recebi até aqui, é sócio lá do Grupo Wiser também, conselheiro pessoal do Flávio, um grande empreendedor que vem fazendo sucesso em negócios há muitas décadas, e a gente vai beber da sabedoria aqui de Mário Magalhães. Seja muito bem-vindo ao Pode Acelerar, meu amigo. Gratidão pelo seu convite, Marcos, o privilégio de estar aqui. E que pressão que você já me dá aqui logo de cara, hein? Com uma apresentação dessa eu vou ter que me virar, hein? Pois é, vou né? ter que entregar alguma coisa aqui de valor para você e para tua audiência. Então eu tô aqui para transbordar. Legal. Aquilo que tá em mim vai ser transbordado. Show de aqui, bola. tá? Eu só disse a verdade, né? Vira e mexe acompanhando muito o Flávio, é um amigo querido, já esteve aqui no Pode Acelerar. Ele agradece você, né? Você descobriu o talento do Flávio lá atrás. Até conta um pouquinho dessa história que é muito curiosa, né? Como é que você descobriu o Flávio Augusto e como é que ele começou a trabalhar com você na sua liderança, na sua empresa? Então, existe assim alguns mitos sobre a descoberta do talento do Flávio Augusto. Na realidade, eu não descobri o talento do Flávio Augusto no primeiro momento. Não. Eu tinha um programa de treinamento na época na minha empresa, um programa de treinamento para agentes comerciais, onde eu prospectava jovens que estavam desempregados ou insatisfeitos com as atividades que exerciam naquele dado momento. O Flávio Augusto foi uma dessas pessoas. Ele foi prospectado dentro dessa metodologia que a gente tinha para trazer novos vendedores e a partir dali ele fez ali o seu primeiro treinamento em vendas, mudou seus referenciais, né? Como todos bem sabem, né? A história do Flávio até aquele momento era uma história vitoriosa em ambientes acadêmicos. Ele era um bom passador de concurso, né? Bom em vestibular, mas com uma experiência ainda não bem sucedida numa área laboral. E ali ele desperta a paixão pela venda científica, que eu chamo, né? A ciência da venda, ela traz ali uma percepção diferente, inclusive para muitas pessoas que são aversas à venda, né? Eu conheci muitas pessoas, Marcos, não só o Flávio, que a partir da metodologia que eu desenvolvi, tiveram uma outra impressão sobre a venda e por conta disso se conectaram, né, com aquilo que deve ser a primeira profissão de todos nós, é a venda. Né? Depois você pode ser médico, advogado, engenheiro, enfim, e outras tantas profissões. Eu falo que né? até o silêncio vende, né, até o silêncio vende. Se eu ficar aqui em silêncio, eu vou criar uma percepção Exatamente. ali no público. Mário, e qual era a empresa que você tinha nessa época? Chamava-se Minemosystem. Era uma empresa dentro do setor de educação, ensinava inglês, curso livre. Que legal, que legal. Exatamente. E o que é essa ciência da venda? Que atributos tem aí, ou que pilares, que pontos-chave você pode ensinar para nós? Eu gosto de falar da ciência da venda, falando um pouco das crenças que eu chamo de limitantes, que muitas pessoas ainda têm sobre vendas, né? Que venda normalmente está associada ao jeito do cara, ao vendedor nato, ao cara que fala bastante, ao cara que é comunicador. Tem muita gente que se comunica, mas não vende. Correto? O cara tem uma comunicação sem intenção de influenciar, sem intenção de gerar um valor, sem intenção de analisar, por exemplo, um perfil de um cliente e identificar a dor que ele tem, identificar o problema que ele tem, para ver se vai de encontro à solução que você tem para entregar. Então, a venda científica é uma venda que, por exemplo, ela trata de ensinar técnica, né? Isso tem a ver com produto, com mercado, né? Com formato, se é B2B, se é B2C, e trata também de ensinar aquilo que é o mais importante para alta performance, que é os skills comportamentais, né? A inteligência emocional, a habilidade de se conectar, né? Por exemplo, um vendedor tem que ser ágil para se conectar, né? O vendedor de alta performance ele tem que ter também um perfil sniper, né? Normalmente um vendedor de alta performance ele não obedece à taxa de conversão que já é estipulada na cultura daquele negócio, por exemplo, né? Então, se a minha taxa de conversão para vender em inglês na época era 30,52, que assim me foi apresentado, né? Eu, para me tornar um vendedor de alta performance, eu tinha que fazer 30,53, né? Começava, apresentava para 30, chegava em 5 no fechamento, para vender para 2, eu vendia para 3. Isso
a partir de que desenvolvimento? Das soft skills. Então, você tem mais habilidade para se conectar, você tem aquele papel de resiliente que não termina, né? Você ouve muito as pessoas falam, tem que ser resiliente. Fica apanhando num corner muito tempo, você vai ver onde é que vai a tua resiliência. Então, você tem que aprender a assimilar, mas você tem que aprender a atacar. Se você só fica no papel de resiliente, você não cresce em meio à situação que está te pressionando. Então, a gente treina muito esses skills que tem a ver com comportamento. Então, não adianta, por exemplo, a gente diz no linguajar da vida, não adianta você só resistir os não, você tem que crescer em meio a eles. Tipo, sabe você está prospectando um cliente às 8 da noite, Marcos, depois de ter vivido um dia terrível, ouviu um monte de não, deu um monte de coisa errada. Como é que tem que estar a tua força mental nesse momento? Mais poderosa ainda. Mais poderosa. Não adianta estar aquele mesmo poder das 8 da manhã, não funciona. Você tem que estar mais ativo ainda, mais poderoso ainda, porque de repente a venda do dia é aquele que nas 8 da noite. Até porque você está aquecido, né? Antes da gente começar aqui o podcast, a gente aqueceu, se conectou, conversando. Temos tantos amigos em comum, né, Mário? Verdade. E já senti que nasceu aqui uma amizade, um respeito, uma parceria. Então a gente se aqueceu, a gente se preparou para estar aqui. Exatamente. Né? Por isso que também é importante o vendedor ali, ele ter foco na rotina, porque por que eu gosto, por exemplo, esse é meu 4º podcast hoje. Eu prefiro gravar vários num dia, porque no último eu tô aquecido. Eu sou privilegiado, então eu te peguei no ápice da tua Cara, eu boto o melhor, aquele que eu vejo que é o potencial melhor, eu boto por último, Marão. Só a pressão não para. Mas é assim que a gente cresce também, né, cara? No ambiente de pressão. Exatamente. E aí, às vezes, pra gente se aquecer, a gente tava conversando aqui, precisa dos rituais, né, Mário? Pois é. Que ritual você ensina pro vendedor pra ele começar pela manhã? Ou para qualquer pessoa, que rituais você tem ou que você ensina para que a pessoa possa ativar ali a sua autoconfiança, sua alta performance. Então, veja só como é importante o ritual. Que muita gente até despreza o ritual. Acha que isso tem a ver, que é uma coisa mística. Que é motivação. Não. Justamente. O vendedor que não faz um ritual de aquecimento equivale a um atleta que entra em campo sem se alongar ou sem se aquecer. Você vê que a cultura de aquecimento na atividade esportiva é cada vez mais elaborada, cada vez mais desenvolvida. Se você vê, por exemplo, como é que se aquecia um jogador de futebol nos anos 70, nos anos 80, comparado com o aquecimento que eles fazem hoje, e outra coisa, o cara aquece no início do jogo e alguns aquecem também depois do jogo. Ou seja, aquece não, eles fazem um treino, um exercício de recuperação. Então o vendedor tem que fazer o ritual do aquecimento e o ritual da desaceleração ou da recuperação, porque ele tem que estar forte e poderoso para o dia seguinte. Mas falando agora do aquecimento. Cara, por que muita gente entra sem aquecer? Porque o cara está muito na execução. E é claro que tem que ter execução. Alta performance está associada à execução. Agora, execução sem aquecimento, você pode se lesionar, você pode se machucar, você pode ficar muito tempo para se recuperar. Então, a tendência de um cara que entra aquecido de performar é maior, né? A possibilidade é maior. Ele gera a primeira vitória mais rápido. Isso, gera a primeira vitória mais rápido. E ainda que não faça um gol logo de cara, ele está preparado para os 48 minutos meter uma bola para dentro do gol. Que é que você vê o jogador de alta performance. Por que ele aproveita a oportunidade dos 48 minutos? Porque fisicamente ele ainda está inteiro, mas mentalmente ele está forte. Aí você vê os grandes goleadores, né? São esses caras. São caras que quantas vezes decidiram o jogo no último minuto, ou que fizeram uma cesta. Você vê a história de Michael Jordan, você vê, por exemplo, a história do Pelé. O Pelé, por exemplo, um dos indicadores mais poderosos dele é o número de gols que ele marcou. Só que você não ouve a informação, Márcio, não é comum alguém te falar do número de gols que ele perdeu. O Pelé certamente foi o cara que mais perdeu gols em toda a história quando você fala de atacante de alta performance. O ritual, cara. O ritual é simples, cara. O ritual começa em pensar na sua agenda. Você tem que pensar na sua agenda. E pensar como? Você tem que pensar, primeiro, do ponto de vista das objeções que você vai encontrar para cumprir essa agenda. Não é? Então, entende? Não se trata só o pensamento positivo, tudo vai dar certo. Não. Primeiro você tem que saber que a tua meta você não cumpre porque tudo vai dar certo.
Você tem que cumprir a tua meta apesar daquilo que vai dar errado. Tá ligado? Então, o que eu faço? Eu penso na minha agenda. Por exemplo, hoje de manhã, na minha oração, eu incluí o Marcos. Aí eu pensei no Marcos. Quem é o Marcos na minha vida? O Marcos é esse cara assim, 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 assim. Eu conheço até essa parte da vida dele, eu vejo ele assim, 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 assim. Mas eu vou fazer um aquecimento com ele. Nesse aquecimento, o que é importante eu falar para ele? O que é importante eu perguntar para ele? O que é importante eu saber da vida dele? O que é importante ele saber da minha vida? Então, eu vim com isso. Você vem intencional. Intencionalidade. Isso se chama intencionalidade. Eu vim preparado para alguma objeção? Eu vim. Pô, de repente. E se de repente, cara, tem alguma coisa que a gente... Não rola uma empatia. Cara, graças a Deus rolou. Então, eu venho preparado para objeção, mas eu venho preparado para potencializar o inverso da objeção, que é a facilitação. Você facilitou minha vida aqui. Tá ligado? Você facilitou tua disposição, tua curiosidade, teu interesse genuíno, legítimo em falar comigo. Agora, nem todo mundo é assim. Uhum. Entendeu? Nem toda pessoa que vai me receber para fazer essa agenda. Aí tem muita gente que fala, mas para você ainda faz isso? Pô, toda agenda que você faz, as pessoas estão dispostas a te receber. Meu, cara, vira e mexe eu tomo um bolo. Vira e mexe o cara desmarca. Vira e mexe tem uma outra ordem de prioridade que chegou nesse cliente. Uma emergência reunião, pessoal. Uma emergência, cara. Então, você está sujeito, né? Não é porque você construiu uma reputação que as portas irão se abrir naturalmente. E até aquelas que se abrem, se você não está preparado devidamente, você potencializa muito esse novo ambiente que você chegou. Então, os rituais, para mim, funcionam assim. Oração, exercício de gratidão. Sou grato pela vida do Marcos, não conheço ele, mas sou grato pela vida do Marcos. Sou grato pela vida das pessoas com as quais eu já me reuni hoje. Sou grato por esse tempo que eu vou ter com tal empresa, com tal fulano. E imaginando cenários. Eu imagino o cenário, eu viajo para aquele cenário. Pode acontecer isso, pode acontecer aquilo. Vou me preparando para a objeção e vou me preparando também para facilitar aquilo que eu entender que a pessoa me facilitou e potencializar. Música também é muito bom como componente do ritual de oração. Sem dúvida, né? Sem dúvida. A música... Tem uma, eu recomendo para as empresas, Mário, escolher uma música que simboliza a cultura da empresa. E a música que simboliza a cultura do Grupo Acelerador é aquela Tropa de Elite. A gente inflama. A música tem esse poder. Tem uma outra estratégia no meu ritual de preparação para executar qualquer coisa com excelência. Eu uso rituais antes de gravar, antes de subir no palco da imersão, antes de uma reunião importante, antes de começar uma bateria de gravação, antes de uma reunião one-on-one, um a um com um líder meu. Então, assim, eu uso ritual o tempo todo, né? Um ritual que eu tenho é fechar meu olho e lembrar do rosto do meu avô que me criou. Uau! Eu fui criado pelos meus avós. Por isso que eu falo que eu sou sortudo. Deus me abençoou desde o começo. Porque você ser criado pelos avós é um privilégio, Marião, porque é muito amor, é muito carinho. Tudo bem, é tanta mimação que isso gera consequências lá no futuro, né? Mas enquanto você é criança, cara, é uma delícia, né? Sem dúvida. Então, assim, eu fechar os olhos e eu lembrar do meu avô traz todo o meu poder interior. Que maneiro. Cara. Eu já usei isso em situações de raiva, de adversidade. Aconteceu recente, eu estava numa reunião com os nossos mentores, a gente tem hoje 15 mentores e consultores que conduzem programas individuais dentro das empresas que entram no Giants, no programa de aceleração, que são programas mais avançados que a gente oferece para os empresários que passaram na imersão acelerada empresarial. E houve um momento de tensão ali, sabe? Um momento de queda de braço, enfim. E aí eu percebi, que faz parte. Faz parte. Não e é aí isso? Eu percebi que eu perdi, que a minha amígdala me sequestrou, né? O sistema límbico ali que influencia o nosso cérebro, ele tomou conta, eu perdi o córtex. Aí minha respiração estava ofegante, eu fechei o olho e eu lembrei do meu avô. E aí eu voltei. Mas desculpa te interromper. Que tremendo isso que você falou. Você percebeu. Porque você já imaginou se você não percebe? Aí, vai. Exato. Então Entende, esse cara? exercício de autopresença o tempo todo, que tem muito a ver com liderança, né, Mário? Eu sei que um dos seus temas e que você tem paixão por falar, além de vendas, é liderança, né? O que é a liderança de alta performance para você? Opa! Bom, liderança, muita gente fala, né? Os atributos de um líder, que a gente escuta muito,
O líder tem que ser visionário. O líder tem que ter a skill da comunicação, habilidade de comunicação. O líder, cara, ele tem que deter um know-how num determinado assunto que justifique, né, a sua autoridade para liderar. Cara, para mim tudo isso é verdade. Mas sabe o que vem antes de tudo isso, cara? É você se preparar para suportar traição, indiferença, injustiça. Se você tiver tudo isso, mas não tiver uma fortaleza para suportar e para crescer em meio às injustiças que você vai sofrer, de pessoas que você apostou, de pessoas que você investiu, de pessoas que você entregou teu know-how, que você liderou servindo antes de pensar como ela ia te servir. Então, por isso que eu digo que liderança primeiro é servir. Depois é visão, depois é capacidade estratégica, depois é o teu know-how. Porque tudo isso, sem a disposição de servir, como é que você entrega? Você pode até entregar, mas a gente pode entregar profissionalmente, tecnicamente. Mas se você não aperfeiçoa a característica servidora do teu espírito, velho, e leva isso para sua alma, cara, vai ser capenga a tua entrega. Né? Ainda que você consiga performar, ainda que você consiga alcançar algum resultado um pouco mais relevante, esse resultado vai ser aquém daquele que a gente consegue quando você fala, cara, eu tô aqui para servir. Posso ser traído a qualquer momento. Posso ser traído a qualquer momento. Eu lembro, por exemplo, situações onde eu ia entrar, vamos entrar numa reunião com 50 franqueados. E o cara chegar para mim e falar, mas você quer saber quem são os inadimplentes? De jeito nenhum. Não me traga esse assunto agora. Não me interessa. Eu vou entregar aqui o meu melhor para quem está inadimplente ou adimplente. Igual. Exatamente. Que lindo. Quando você começou a falar de liderança, você falou de sofrer traição, de dores, né? Claro. Eu tenho uma expressão que eu falo assim, Mário, liderança não tem glamour. Liderança é renúncia e sacrifício puro. Isso aí. Inclusive, às vezes, eu vou promover um colaborador do operacional pro tático dentro da empresa, eu chamo ele para contar toda essa parte que não é o glamour da liderança. Sim. Que é o seguinte, é o peso da responsabilidade, é ter que ficar até mais tarde, é ter que atender o telefone tem que estar mais perto de você, cara, a partir do momento que você é líder. Você tem que estar mais disponível. Total, alguém do seu time, alguém da empresa pode precisar de você, você é um pilar agora para certas pessoas. Então, liderança é um exercício de escolha. E aí eu falo que liderança... De renúncia. Isso aí. Renúncia. Então, liderança não tem nada a ver com o que está escrito no crachá. Isso. E nem com posição. Título, porque tem dono ou dona de empresa que bota lá no cartão CEO e acha que por ter colocado CEO no próprio cartão, no próprio crachá, é percebido como líder pela equipe. Pois é. E nem sempre. Não, o título não lidera, definitivamente. O título não lidera, o poder não lidera, o diploma não lidera. O que lidera é a conduta. E liderança, mas vamos falar outro lado também, né? E as recompensas? Dá muito dinheiro. Não, dá muito dinheiro. Agora, tem outro tipo de recompensa, que é ver as pessoas se desenvolverem do teu lado. Impacto. Aqueles que são fiéis, aqueles que fazem download do que você passa para eles. Tem cara que recebe o que você entrega para ele assim, e ele entende que é um bom conhecimento. Tem cara que faz download. Internaliza, né? Ele introjeta aquilo, né? Ele internaliza, entendeu? E aí, o que acontece? Dali a pouco, ele está multiplicando. Dali a pouco, aquilo que você ensina ele a fazer, ele de repente pode fazer melhor que você. Exato. Que isso é o barato de servir. Sim. Preparar pessoas melhores. É você... Né? Outra coisa que é liderança. Liderança é libertar. O cara às vezes pergunta para mim, qual é a tua política de retenção? Não tenho. Eu tenho política de libertação. O cara tem que estar comigo assim. Eu já vi você falando alguma coisa similar. Não sei se é bem isso, mas eu penso assim, cara, todo negócio tem que se transformar num negócio de educação. Total. Toda empresa é uma escola, toda empresa tem que se transformar, tem que ter um viés educacional e de formação e de desenvolvimento de novos líderes. O cara que não se dedicar a isso hoje, ele não merece empreender, Marcos, na minha opinião. Vai morrer. O cara que fala, eu contrato um cara para ele fazer um trabalho, esse cara não merece ter um CNPJ. Tá? Bom, beleza. Dito isso, quando eu educo um cara, quando eu ensino um cara a empreender dentro do meu negócio,
Porque você não tem que treinar um cara para fazer, você tem que treinar um cara para ele pensar. Empreendedor, você treina ele para pensar. Logo, ele vai conseguir fazer muito melhor. Quando você treina um cara primeiro para pensar e depois para fazer, o feito dele tende a ser com um padrão de excelência mais elevado. Pô, você vai desenvolver esse indivíduo para ele ser empreendedor. Se ele vai permanecer contigo mais tempo, é porque ele vai virar. Ou vai ter um stock option no teu negócio, ou você vai construir um outro negócio com ele, vai conectar ele na sua holding. Ou esse cara vai ter um super bônus, que é equivalente a uma participação acionária, um stock option. Perfeito. Esse cara tem que acontecer no teu lado. Ou então, ele vai acontecer em outro lugar. Perfeito. Ele tem que ter um prazo de validade do meu lado. Tem um prazo de validade comigo, velho. Ou a gente vai entrar num outro patamar, você vai empreender comigo, ou vai intraempreender comigo, ou então você tem que se libertar disso aqui para abrir outro negócio. Quando eu escuto dono ou dona de empresa que fala assim, pô, meu funcionário virou meu concorrente, eu falo, a culpa é sua. Por que você não abriu um novo canal de vendas? Isso. Por que você não deu 1, 2, 3%? Criou um sistema do cara se tornar seu sócio minoritário? Já vi você falando isso. Por que você não criou franquia? Então, assim, a culpa é sua. Se você tem ali qualquer que seja o modelo de negócio e um excelente vendedor, um excelente líder ou gestor saiu para empreender, você foi incapaz de criar condições para manter essa pessoa com você. Agora que faz parte. Faz parte. A boa notícia é que mesmo perdendo alguns, ainda vale a pena, né? Vale a pena e sem contar que você também se fortalece. Sim. E outra coisa, né? Você fica mais criativo. Eu acho interessante que quando você lidera, você vê quem faz questão de sair pela porta da frente. Porque tem gente que faz questão de sair pela porta do fundo, né? Mas o cara gosta, tem uma tendência. Que é uma besteira, né? Que é uma besteira. Mas enfim, a gente não pode controlar isso, né, cara? Já que a gente tá falando das recompensas de liderar, muito dono de empresa fala, né? Pô, funcionário é uma dor de cabeça. Aí eu pego e contraponho. Cara, funcionário de vez em quando é dor de cabeça, mas também é uma mina de ouro. Porque uma equipe preparada é um dos maiores ativos que você pode ter, né? Eu acho que quanto maior o nosso sonho, melhor tem que ser o nosso time. Então, se a gente não olhar para a recompensa da coisa, a gente deixa de crescer, desenvolver time, empreender, porque aí você fica na dor, né? E sempre tem uma escolha de foco, né? Eu coloco foco no fato de que é difícil ou foco no fato de que é possível. Então, eu falo que empreendedores eles têm que ir reafirmando o foco no possível. Porque se falar que é impossível é mentira. Se falar que é fácil é mentira também, né? Ô Marão, você já formou quantas pessoas, quantos vendedores na sua jornada? Depende de que nível, né? Por exemplo, o Flávio, que declara ali que as lições de liderança, que inclusive ele utiliza até hoje, né? Ele aprendeu ali nesses 4 anos que ele viveu comigo. Então ele, vamos dizer, dentro da referência da bolha rede social, internet, porque tem muito cara que não tá aí, né? Tem muita gente que às vezes pensa que, cara, todas as pessoas bem-sucedidas estão na internet. Não estão. Definitivamente não. Definitivamente não estão. Por exemplo, eu tenho uma pessoa que não é tão reconhecida em redes sociais. Foi uma pessoa que eu tenho liberdade para poder tocar o nome dela aqui, Juarez Francisco Nonemacha. Esse cara foi assistir televisão com 12 anos de idade pela primeira vez na vida. É um cara do interior do Rio Grande do Sul, que eu tive a oportunidade de me conectar com ele também nas esteiras do empreendedorismo, né, cara? De negócio, de venda. E esse cara, por exemplo, ele saiu de uma operação de curso de inglês, onde ele fez toda essa escola de venda e liderança comigo e construiu uma distribuidora de combustível. Esse cara fez um deal em 2014 de aproximadamente 80 milhões de euros. Então, um deal relevante, uma trajetória vitoriosa de um cara que participou da minha escola. Por exemplo, dissidentes dentro do setor de educação tem diversos. Caras que chegaram a ter rede de franquia com 200, 300 unidades, fizeram deals interessantes também, que aí eu também não vou citar o nome. E aí, por exemplo, eu gosto muito do que eu estou vendo atualmente na UNBK, que é um projeto maravilhoso, cujo nosso parceiro embaixador é o Kaká, né? Que é um projeto, Marcos, que entrega um programa de treinamento para jovens de 14 e 24 anos, que possibilita esses jovens, a partir desse programa de treinamento, aplicarem para bolsas de estudos com perfil de atleta nas universidades americanas. Para os Estados Unidos. Exatamente. Então, imagina o seguinte, esse cara, que provavelmente 99% das pessoas que tentam jogar futebol não se transformam em jogadores de alta performance, vão parar no meio do caminho. Com esse programa,
ele tem uma chance de se aprimorar para tentar fazer uma carreira no Brasil. Não, esse é o programa que o que já não dá certo, dá muito certo. Porque ele fracassou tentando jogar futebol aqui, ele vai para uma universidade americana, vai participar de uma liga universitária americana, que é a categoria de base para as ligas principais, né? Você sabe, basquete funciona assim, beisebol, futebol americano, e agora também o soccer funciona assim. Tem o processo do draft ali, não sei se você sabe como é que funciona, né? Esse processo faz ali um ranking das categorias de base que são nas universidades, e aí o cara migra para uma liga profissional. Então a gente prepara, nós temos cases ali de pessoas que chegaram até a MLS, que é a liga principal do futebol americano, e outros caras que não conseguiram, mas jogaram uma liga e voltam com uma formação numa universidade americana, super, vamos dizer assim, conectados com o mundo, né? Porque ali tá gente de todo lugar, é uma potência, né, acadêmica também aquele lugar. Então, esse programa, para você ter uma ideia, nós já embarcamos mais de 3 mil jovens para universidades americanas para estudarem através de bolsa de estudos. Uau, 3 mil. Mais de 3 mil. Com o nosso programa de treinamento, que prepara o cara tecnicamente, mas prepara muito os soft skills, prepara o cara para lidar com a cultura americana. Como é que ele, por exemplo, como é que ele vende o projeto dele para um coach americano que vai estar analisando ali a trajetória dele. Então, mas como assim? Um atleta tem que vender? Claro que ele tem que vender. Porque para ele ser aprovado, não adianta só que ele entrega dentro de campo. Então, ele tem que estar preparado para que esse treinador perceba nele características interessantes que estejam ali, vamos dizer, alinhadas com a cultura americana. Porque você sabe que lá o buraco é mais embaixo, na questão de disciplina, na questão de comprometimento, né? Eles dão muito mais importância para isso, né? Perfeito. Então, é por aí. Mário, e olhando para sua trajetória, formando aí tantos times de vendas e vendedores, que lições ou rotinas você pode trazer para os empresários aqui sobre a formação de uma equipe de vendas campeã? Em relação a recrutamento, em relação a treinamento. Porque nisso você é mestre aí da formação de equipes. Obrigado. Só para fechar na resposta à primeira pergunta, cara, por exemplo, essa galera da UNBK são 3 jovens brilhantes e eles são já fruto, para você ter uma ideia, essa empresa já recusou uma proposta de 125 milhões de reais. De valuation. Já recusou. Não é que um banco avaliou. Já foi recusado uma proposta de 125 milhões de saída, né? Era uma entrada que ia prever uma saída de 125 milhões. Claro, eles estariam conectados num negócio maior, né? Numa holding, também de educação. Então, só para você ter uma ideia do quilate dessa galera que já é da geração mais atual. Eu também estou em agronegócio. Tu imagina o que é falar de liderança no agronegócio, o que é falar de endomarketing no agronegócio. Que é uma outra galáxia, mano. Não é outro mundo, é uma outra galáxia. Tem muitas empresas do agro lá no Giants com a gente. Pois é. Então você já está entendendo que é outra coisa. Eu fui um primeiro evento que eu participo deles ali, a gente tinha 50 pessoas, 50 representantes. 3 tinham Instagram. É uma loucura, é um mundo à parte, cara. Por isso eu te falo, existe uma outra galáxia fora. Existe um mundo fora da internet. Claro. Né? Aí, por exemplo, eu estou no mercado financeiro também. Imagina, empresas que vendem produtos do mercado financeiro com área comercial ativa. Entendeu? Então, esse é um case interessante também. Os cara aqui da JX, aqui de Alphaville, cara arrebentando. Inclusive, vou querer que você ensina sobre a área comercial ativa daqui a pouco, hein? Vai ser a minha próxima pergunta. Tá, e respondendo agora a tua pergunta, né? Bom, vamos lá. Formação de equipes de vendas campeãs. Eu gosto sempre de falar nas crenças limitantes primeiro. Porque às vezes o cara vai para aprender um negócio, ele vai tentar construir um prédio, tá cheio de entulho, ele nem se dá conta, ele acha que não é importante tirar o entulho. Então, primeira crença limitante, cara. Não precisa ter 2, 3 mestres num time para você fazer uma equipe de alta performance. Muito cara social. O primeiro, vamos falar mundo real, né? Que a gente fala aqui de mundo real, né, Marcos? Você é um cara que aprecia o mundo real. Total. O mundo real é o seguinte, velho. Primeiro ciclo da WhatsApp, que redondou num deal de quase R$1 bi em 2013, era um time mediano. Então, primeira coisa, cara, não procura o cara certo.
Não procura o talento. O talento vai aparecer, Marcos. Essa fixação que as pessoas têm. Eu quero enxergar o talento. Cara, desenvolve um processo de treinamento. Desenvolve um processo de treinamento que tenha muito claras as recompensas que o indivíduo vai ter se ele viver rigorosamente esse processo. Mostre também, nesse processo de treinamento, o plano de carreira para que ele enxergue ali a sua ascensão de tempo em tempo sendo alcançada. Porque às vezes as empresas, elas pecam porque elas querem mostrar só o que o top das galáxias vai alcançar se ele chegar lá. Cara, intercala isso. Mostra para ele um primeiro ciclo, o que ele já pode, em que ascensão ele pode ter. Entendeu? Venda a cultura do teu negócio todos os dias. Quando eu digo todos os dias, é todos os dias. Cultura não é um conhecimento, cara. Também está ligado à musculatura. Você tem que exercitar a cultura do teu negócio todos os dias, cara. Faça rituais de treinamento todos os dias. Ensine o cara a acelerar, ensine o cara a desacelerar. Entende? Treinamento constante, permanente. Muita gente pensa que liderar é treinar. Não é só treinar. É treinar, inspirar e cobrar. Treinar, inspirar e cobrar. Muita dinâmica de prestação de conta. Tem cara que não faz isso. Ele deixa por conta o que vai rolar, e aí o que ele faz? Ele às vezes só sabe criticar, ele às vezes só sabe cobrar o resultado. Você tem que fazer, por exemplo, nas nossas dinâmicas de liderança, o cara, o que ele aprende sobre meta, por exemplo? Primeiro, meta não é aquilo que eu dou conta de fazer, enxergando só o meu know-how, o meu conhecimento e a minha disposição atual. Se eu tenho uma meta para esse mês, Marcos, eu tenho que considerar algum exercício de superação que eu vou ter que fazer, considerando quem eu já sei que sou. Então, eu vou ter que ter mais intensidade. Às vezes o cara já trabalha 14 horas por dia, 12 horas por dia. Então não se trata de trabalhar mais. Mas, por exemplo, você pode ser mais intenso. Pode ter mais qualidade nas tarefas. Você pode ter mais qualidade. Você pode aprimorar a tua sensibilidade. Para quê? Para ter uma taxa de conversão mais elevada. Então, isso a gente... nós somos muito repetitivos. Liderança se trata muito de repetir, mas trazer sempre uma orientação, repetindo o que você falou um mês atrás, de uma forma diferente. Sabe aquele negócio? O cara, você usou ali uma comunicação para entregar uma visão ali para o teu liderado. Cara, dali a pouco, você vai entregar essa mesma visão com uma outra ilustração, com outro exemplo, com uma outra comunicação. E outra coisa, a escola de liderança que a gente tem, principalmente na área de vendas, tem, por exemplo, algumas premissas, né? Um líder, por exemplo, Marcos, ele tem que fazer um negócio emblemático de tempo em tempo. Algo que assusta positivamente todo mundo. Você fala, cara... Esse cara é bom. Aí ele faz isso. Ele tem que saber vender isso. Sabe aquele negócio? Pô, Mário, o básico é você pensar assim, né? Um líder pensa assim. Eu já sou um exemplo, Mário. Você vende esse exemplo que você é? As pessoas percebem a grandeza desse exemplo? Outra pergunta que eu faço para esse líder. Você vende o exemplo que você é, deixando a pessoa enxergar que é inalcançável o que você faz, ou você vende um exemplo do que você faz, gerando na pessoa a perspectiva que ela é capaz de fazer tão bem ou melhor que você? Isso faz toda a diferença. Por que você vê pais exemplares que não conseguem influenciar os filhos? Porque não se dedica a servir com o exemplo dele. Quando eu falo vender, é servir com o teu exemplo. Não, e às vezes, pelo ego, você até fala do que faz, mas de uma forma como se você fosse único. Isso. Como se você fosse o único abençoado capaz de fazer aquilo ali. Tipo... Então, eu consigo por causa disso. E o ponto né? Existem premissas aqui onde, se eu consigo, você também consegue. Então, mas isso você tem que comunicar e
quando eu digo comunicar... Comunicar de forma sedutora, inclusive. De forma sedutora, mas tem que ser um negócio de dentro mesmo. Total, vindo da verdade, né? Tem que ser a tua verdade. Pra mim, nada vende mais que a verdade, viu, mano? Pois é. Só que, veja bem, não é, os líderes, às vezes, eles se sentam numa cadeira, né, de poder. Eu já fiz tudo que eu tinha que fazer, eu me valho do meu poder, eu que te pago, eu que te remunero, eu que te dou oportunidade. Tudo bem, você pode até conseguir que alguém performe num negócio desse. Agora, excelência, fazer um time mediano performar, não. Agora, esse time mediano vendo isso, velho, a venda emblemática, ela de tempo em tempo você tem que mostrar. Você tem que mostrar. Aí, por exemplo, você vai vendo. Eu tenho casos que me rendem até hoje, de venda emblemática que eu fiz. Conta um aí, Marão. Bom, eu tenho algumas coisas são meio chocantes. Bora lá. Bora lá? Não, aqui é quem tá ouvindo, assistindo aqui é tudo dono e dona de empresa. Aguenta. Posso falar que eu vendi um curso de inglês em meio ao sepultamento da minha mãe, Marcos? Pro agente funerário que me atendeu? Uau. Então tu imagina o seguinte. Uau. Tô ali. Tem certos membros da família que, nesses momentos, eles que vai negociar com o agente funerário, ele que trata da questão mais racional em meio àquela situação caótica. Sim, que é uma situação. Alguém tem que assumir essa posição. E, graças a Deus, esse alguém sou eu. Na minha família, na minha parenta, graças a Deus. Tem muita gente que reclama desse papel. Eu sou grato a Deus porque eu fui escolhido para isso. Então eu estou tratando ali, cara, com um agente funerário para tratar do quê? Translado do corpo, coroa de flores, entendeu? Caixão. Aí eu estou fazendo todas essas tratativas e aí, em meio a isso, também tem ali o tal da certidão de óbito. Pô, cara, você não é treinado para fazer uma certidão de óbito, né? Você vai ter que aprender na hora, né? Mas como é que é? Você vai ter que ir no cartório. Se o senhor quiser, eu lhe acompanho até o cartório. Tem um cartório aqui nas imediações do hospital. O cara conhece ali, né, velho? Ele tem know-how disso. E ele me dá uma carona no carro dele. E tô eu ali no carro que ele usa ali, né? O agente funerário para fazer o translado do corpo. E o corpo da minha mãe estava ali na sala do hospital, que eu não lembro o nome agora, aguardando esse translado, porque ele ia ser enterrado em Santo André. Estava no hospital em São Paulo, ia ser enterrado em Santo André. Bom, nós pegamos aquele congestionamento básico em São Paulo e eu começo a entender que eu vou ficar uns 40 minutos com aquele cara no carro. Aí, toda venda que entrega valor, Marcos, ela começa no interesse legítimo do cara que vai prospectar o cliente pela vida do cara. Tem que ter um interesse legítimo. E eu começo a perguntar pro cara, meu, o que é essa história de agente funerário, cara? Pô, eu não imagino que a tua mãe, quando estava grávida de você, falou, meu filho vai ser um agente funerário. Não falou isso, né, velho? Como é que você se transforma no agente funerário? Me conta um pouco. E o cara começa a me contar a história dele. Que ele é veterinário e papapá, mas teve uma oportunidade, assim. Marcos, tu acredita que quando eu fiz essa pergunta para ele, eu tinha que ter um assunto com o cara ali também para me focar em algum valor para eu entregar para vender. Eu não pensei em vender para ele. Quando ele começa a me contar a história dele, eu falei, eu vou vender um curso de inglês para esse cara. Eu vou vender um curso de inglês para esse cara e isso vai ser parte da coleção, da coletânea de venda emblemática. Aí eu prospectei ele, gravei a prospecção e depois eu gravei o momento em que ele agradece pela oportunidade que ele teve, mesmo em meio a uma situação onde ele estava ali me atendendo, né? Um momento terrível que eu estava vendendo, que eu levei essa oportunidade para ele. Então, isso foi uma venda emblemática. E esse algo emblemático que no setor comercial é fazer uma venda, Mário, eu acho que se encaixa a qualquer área. E para os donos de empresas, pode ser inúmeras coisas. Pode ser uma compra emblemática também. Pode ser uma compra. Também acho que, uma negociação emblemática. Também acho que pode ser uma atitude radical de mudança na melhoria de vida. Então, por exemplo, o camarada é um escroto dentro da empresa, não dá bom dia, xinga, enfim, e de repente ele chega com um bombom para as meninas da recepção. Pois é. É uma ação emblemática. É emblemático. Isso. E quando alguém faz isso, essa pessoa reconquista o direito de liderar. É como se essa pessoa batesse na mesa e falasse assim, eu sou um ser humano foda.
Você tem que me respeitar, porque Muito eu posso bom. te ensinar, Muito porque eu bom. sou capaz de fazer coisas incríveis, e se eu sou capaz de fazer coisas incríveis, eu posso te ajudar a fazer também. Pode fazer também. Então, até no final do acelerador Muito empresarial, eu jogo o compromisso dos empresários lá no talo de fazer o que eu chamo de ação que assusta positivamente as pessoas. Essa que é a ação emblemática. Exato. Então, que na área comercial pode ser uma venda assim. Então, às vezes, o camarada tá ali fora do peso, né? Se alimentando mal. Aí ele vem a piadinha, né? Um homem sem barriga é um homem sem história. Porque às vezes a gente erroneamente faz piada das nossas mazelas pra ficar. Se fica divertidinho, fica assim mesmo, né? Eu pego e falo, cara, não pode, toma vergonha na cara, começa a cuidar da saúde. Olha o que você tá comunicando pros seus filhos, olha o que você tá comunicando pros seus clientes. Pros clientes também. Olha o que você tá comunicando pros teus funcionários. Ou talvez essa ação emblemática você é distante da sua equipe, chama todo mundo, pede perdão, deixa lacrimejar o teu olho, entendeu? Se você nunca deu um abraço em ninguém, vai lá e dá. Pois é. Ou se você é aquele perfil de empreendedor que é mais técnico e aí acaba sendo mais introvertido, mais na dele, puxa uma reunião com o seu time que você vai contar uma piada, meu. Que você vai fazer algo divertido, que você vai soltar uma careta para todo mundo ver assim o que aconteceu com essa pessoa. Então, eu acredito muito em fazer coisas emblemáticas. Eu acho que isso cria uma percepção de heroísmo. Porque liderança, você concorda, Mário, que a gente tem que conquistar o direito de liderar as pessoas? Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Isso tem que ter intencionalidade. Total. Tudo, né? Por isso que essa história também do líder nato, para mim... Entendeu, cara? Não é tão bem assim, também acho. Nem o vendedor nato também. Desculpa, você está completamente por fora. Aí você fala, pô, Mário, mas não tem uma proeminência em alguns casos, mais natural? Cara, em alguns casos tem. Agora, esse cara que é mais, vamos dizer assim, que tem ali uma vocação mais latente, deixa ele sem treinar. O que vai acontecer com essa vocação dele? Vai matar, vai morrer com ela. Vai pro túmulo com ela. E quando você pega esses caras que foram referências no esporte, altíssima performance, vamos falar aqui de Cristiano Ronaldo, de Michael Jordan, de Pelé, esses caras treinam ou treinavam exaustivamente. Claro. Então foi muito mais a disciplina do que o talento, né? O próprio Pelé na época, qual era a diferença do Pelé dos outros jogadores, Marcos? Ele era um atleta. No momento onde jogador de futebol não era nem visto como atleta. Ele era um atleta de alta performance. Não sei se você já ouviu dados sobre, por exemplo, a performance do Pelé correndo. O Pelé estaria entre os 20 corredores mais rápidos do mundo sendo jogador de futebol. A impulsão do Pelé, você vê, se você vai para o YouTube, você vai ver lances ali que ele sobe da altura do Cristiano Ronaldo sobe hoje. Mas por quê? Porque ele fazia treino específico para isso. Entendeu? Ele treinava além do que o treinador dele pedia para ele treinar. Então, é por aí. O treino faz muita diferença e liderança, cara, é por aí. Ações emblemáticas, né? Essas todas que você citou, eu digo assim, por exemplo, especificamente, venda, uma compra emblemática. O que é uma compra emblemática? Em meio, por exemplo, a uma pandemia, nós compramos uma empresa que antes estava, digamos, 50% dela, o cara pedia 60 milhões, nós compramos por 3 milhões para pagar pendurado no meio da pandemia. Isso foi uma compra emblemática. Um negócio que depois se valorizou um monte, porque a gente, enfim, né, também entregou uma solução ali. Ô Mário, como é esse sistema de venda ativa que você desenvolveu e que foi ali boa parte do sucesso da Wiser, você junto com o Flávio, né? Uma vez eu estava conversando com o Flávio e ele falou das centenas de milhares de vendas que já foram feitas ali com a Wiser ao longo dos anos sem ter lead. Então, é um sistema de vendas que não tem lead da internet, não tem lead do marketing, né? Como é esse sistema? Qual que é a essência, né? A metodologia por cima ali, é claro, desse sistema de venda ativo. Você está preparado para sentir dor? Eu posso também me arriscar a levar uma dor aqui para os nossos... Com certeza. Empreendedor, né? Não, sabe por quê? Eu amo pôr o dedo na ferida. Sabe por quê? Se você não põe o dedo na ferida, a pessoa não se move.
Se um ser humano sentar numa cadeira que tem um prego, ele vai levantar e vai sentar em outra. Se ficar confortável, ele fica ali. Então, eu acho que nosso papel é provocar, é chacoalhar, é poder na ferida. Então, mas eu te digo assim, eu uso assim uma narrativa que é assim, isso é tão simples que dói. É simples de doer. Sabe o que? Não, é simples, mas é tão simples que dói. Agora, o que acontece? Muita gente não associa simplicidade à sofisticação. É simples, mas ao mesmo tempo é muito sofisticado. É simples, mas é trabalhoso. Não tem nada de fácil. É simples, trabalhoso, e aí se torna sofisticado e você alcança padrão de excelência com o simples, né? Pô, o simples com excelência, Marcos, ainda traz muito resultado e eu acho que isso é ad eterno, é atemporal. Bom, mas vamos lá. Cara, hoje, muitas, eu não digo, mas algumas empresas já estão se antenando, se dando conta, cara, que uma venda não pode terminar naquele cliente que comprou, que adquiriu. E uma indicação não pode ser uma nova indicação desse cliente, não pode estar apenas associada à iniciativa dele, cara. Pode estar. Tudo bem, um cliente que foi bem atendido, que validou a solução que você entregou para ele, que potencializou o negócio dele, a vida dele, a partir do que você entregou para ele, esse cara, ele pode te indicar clientes? Ele pode, cara. Agora, se você tiver uma intencionalidade de provocá-lo para que ele gere esses leads, cara, você multiplica as suas possibilidades de vender. Então, o que é a área comercial ativa? É uma área onde você treina o indivíduo e ele começa a prospectar clientes no ciclo de relacionamento dele. Então, por exemplo, digamos, eu estou fazendo um jabazinho de vez em quando aqui para dar exemplo. Vende o acelerador num quiosque num shopping center. Principalmente se for no Iguatemi. Mas você vende, Marcos. Você vende. Então, isso pode virar uma redistribuição para você. Um canal. Um canal de distribuição. Vinícius, nosso diretor comercial, viu? Anota aí. Bom, mas ainda falando da vida comercial ativa. Então, por exemplo, como é que a gente... Ele falou, mas eu posso adaptar isso para o meu negócio? Como é que vocês fazem no inglês? No inglês é muito simples. Você treina o cara, você vai abordar primeiro o ciclo de relacionamento. Como é que você aborda o seu ciclo de relacionamento? Oferecendo para as pessoas? Não. Então, imagina o seguinte, eu passei por um treinamento da WSP, que é a plataforma de venda, onde tem esse time, que não recebe lead. Eles plataforma de vendas lá da Wiser. Exatamente, que é um dos canais de distribuição. Ok? Bom, você foi treinado. Como é que você inicia? Como é que você starta o teu processo? Você vai falar com o teu ciclo de relacionamento, Marcos. O que você vai fazer? Você vai oferecer o WhatsApp online? Não. Você não vai oferecer. Você vai contar para o teu amigo que você está fazendo parte de um treinamento. Ô, Marcos, não acredito. Te liguei para compartilhar uma coisa muito legal contigo. Estou fazendo parte de um treinamento assim. Pô, tu não tem noção, cara. É o know-how do Mário Magalhães. O Flávio Augusto também participa. O negócio é espetacular, cara. E estou te ligando também, sabe por quê, cara? Para contar com a tua colaboração. Porque para eu passar agora nesse estágio, né, que define se você é selecionado ou não, eu preciso apresentar o programa, a metodologia da WhatsApp online para 10 pessoas. Então eu queria contar com a tua colaboração para que você pudesse me relacionar a algumas pessoas que você imagina que possam ter interesse nisso. Eu ofereci para você? Não. Eu pedi ajuda. Eu pedi uma colaboração para você me indicar.
Cara, você pode falar para mim, ô Mário, mas me explica bem como é que é isso aí. Pô, eu tô protelando meu inglês aqui, como é que é isso? Eu uso falar da WhatsApp já há algum tempo, mas isso aí funciona mesmo? Bom, calma, Marcos, vem cá. Até que eu saiba, você estava deixando isso de lado. Ó, eu tô o quê? Eu tô, o que a gente chama, tô tirando tua vaga. Pô, até a última notícia que eu sei, você deixou isso de lado. Você achava que não era tão importante? Mudou isso aí? Não, pois é, do jeito que você está me falando, pô, deixa eu conhecer, ó, deixa eu te falar mais. Cara, é claro que eu tenho um prazer em apresentar para você, mas eu quero te dizer o seguinte, eu vou apresentar para você, mas eu não tenho compromisso de te selecionar para o programa, entendeu, cara? Isso vai depender de você, você é meu amigo e tal, mas você vai ter que passar por todo o processo e ser aprovado. Aí, a partir daí, eu posso selecionar o programa, posso falar o preço, mas você entende, você não vai levar mal se eu entender que você não é o perfil do aluno que a gente está procurando? Olha o que eu fiz. Entendeu? Aí, não, mas eu quero saber. Aí eu vou explicar para o Marcos. Se eu não explicar para o Marcos, ele pode. Eu pedi 10 indicações. O Marcos me dá 2, me dá 3, outro dia me dá mais uma. Aí eu vou ligar para o meu segurança e eu começo ali. A partir dali, toda a venda que eu faço, eu vou sair dessa. Ó, a venda só é efetiva nesse departamento quando a pessoa sai com pelo menos 10 recomendações. Oh, mas não está aqui a venda. Tem 10 recomendações? Então você não vendeu. Chega a nem ter comissionamento se não tiver? Não, tem o comissionamento. Tem comissionamento. Mas na cultura é a venda completa, a venda cheia é 10 recomendações. 10 recomendações. E aí tem, vamos dizer, um pitch de venda para recomendação. Mas vocês negociam? Vocês dão algum benefício? Não. Como é que é o pitch da recomendação? Vamos lá. Marcos, você comprou essa. Fechamos o negócio. Ok? Aí, pô, Marcão, então, pô, muito bem-vindo, estou feliz por você ter sido aprovado no processo. E assim, agora, cara, só para a gente finalizar, eu queria um feedback teu do meu atendimento, isso é muito importante para mim. Foi válido? Tá. Não, foi válido, tá bom. Beleza, Marcos, deixa eu te explicar. Eu vou dar continuidade agora ao meu trabalho, né? Então, eu imagino o seguinte, quantas pessoas do teu ciclo de relacionamento que não estão aprendendo inglês porque não conhecem a metodologia da WhatsApp e não foram provocadas e não foram incentivadas, assim como você, a tomar essa decisão. Quantas pessoas no teu ciclo de relacionamento você imagina que estão protelando, Marcos, a decisão de aprender inglês? E nós chegamos à conclusão aqui, que quando você está protelando se desenvolver dentro dessa competência, você está protelando outras coisas também. Olha quantas conclusões você chegou aqui para tomar a decisão de se matricular e para encerrar esse ciclo, né, de postergar essa decisão. É fato? Isso é fato. Então, por isso eu queria contar com a tua colaboração, que você me indicasse aí. Claro, tua agenda, por exemplo, deve ter pelo menos 1000 telefones. Você não precisa me indicar, claro, nem 1000, nem 500, mas apenas 100 pessoas do teu ciclo de relacionamento para que eu possa ter oportunidade de chegar até elas e apresentar o programa de treinamento para aprender inglês que eu te apresentei aqui. Eu quero falar, mas 100 pessoas? Aí você vai chegar no 10. Quando você tá com os 10 na mão, olha, Marcos, agora para fechar, assim, você sabe que é muito importante o teu testemunho. Claro que você não pode dar um testemunho do seu produto, mas você pode dar um testemunho do meu atendimento. Então eu gostaria, eu tenho um texto pronto aqui, eu queria te enviar esse texto para você preparar essas pessoas para receber a minha ligação. Beleza? E não tem recompensa e nem benefício para quem está indicando. É moral. É relacionamento. Eu conquistei esse cara para ele me entregar isso. Venda é conquista, Marcos. Venda começa em você se conectar e termina em o cara entender que você está trazendo uma solução para a vida dele. Você viu o que eu lembrei ele tudo? O que eu lembrei? Porque entenda, tudo, a conclusão da venda se deve ao fato de todas essas conclusões que vieram antes. Oportunidade que eu estou perdendo para não falar inglês, o que eu perco por não ter essa competência, o cara enxergar. Não é que ele não aprendeu inglês, ele não está aprendendo uma série de outras coisas, ele não está acessando certas pessoas, não está acessando certos conhecimentos, não acessa certos networks, não acessa certos lugares. Então, tudo isso o cara compreende para ter essa tomada de decisão que ele não tomou espontaneamente. Perfeito. Aquele cliente comprou porque aquele vendedor ajudou, né? Isso. Oh. E ele percebeu. Isso mesmo. Você matou.
Ele entendeu o valor que teve no meu trabalho. Aí ele se sente, não vou dizer na obrigação, mas ele fala, pô, cara, esse cara me ajudou. Quando eu falo sobre venda, eu digo assim que vender talvez seja ajudar o outro a comprar, né? Por isso que é um processo de educação, né? Acho que quem vende ensina, quem vende educa. Quem vende educa, mas. Então, por isso que é muito sofisticado vender. E as pessoas que não compreenderam isso e ainda acreditam que vendedor é uma atividade para uma pessoa desqualificada, elas estão ficando para trás. Porque vender é isso. É o simples, mas que tem essa sofisticação, né? Isso. Perfeito. Exatamente. E aí, te ouvindo, Mário, retomou aquilo que veio aqui na minha mente, né? Eu retomei aquilo que você trouxe, que começa na crença. Porque se a empresa tem a crença, pô, não dá para vender para indicação. Ou se o vendedor pensa, caramba, não dá para vender se eu não tenho lead. Cara, aí já startou a autossabotagem, não vai ter resultado. Eu lembro que as primeiras vendas que eu fiz lá do IBC, quando a gente começou o negócio, eu e meu pai, eu liguei, ele tinha uma caixa lá com várias fichas de inscrições de alguns cursos lá que ele tinha dado até então. E curso que na época o ticket médio R$100, R$200, 2006, 2007. E aí a gente lançou uma formação em coach com valor muito superior, que era 5 pau. Falei, para quem eu vou vender? Aí eu tive a ideia, isso eu tinha 17 anos. Eu tive a ideia de ligar para os clientes que já participaram de curso do meu pai, para não só oferecer o novo curso, a nova formação, mas também pedir indicação. E foi dali que veio metade das inscrições da primeira turma ali do nosso produto. Isso eu aprendi nos anos 80, mano. Hoje, com todo respeito, né? O cara que está fazendo isso, ele não descobriu o Brasil. Isso não é, cara, uma coisa, pertence à atualidade. É que as pessoas estão se dando conta disso agora. Talvez as empresas estão mais em busca de conhecimento, né? A competitividade aumentou. Exatamente. Eu falo, a concorrência só piora, né? Tem empresário que fala assim, o dia que meu mercado melhorar, ele só piora. Então, se a concorrência só aumenta, se o mercado só piora, sua competência, inteligência e excelência tem que aumentar. E para você aumentar essa tríade aí de competência, excelência e inteligência, precisa de conhecimento e metodologia. Eu acho que as pessoas e as empresas hoje estão numa jornada maior de entender que elas precisam de ajuda. Elas precisam de metodologias, de pessoas como você, como eu, que caminharam e conseguem entregar de certa forma um mapa, né? E precisam de know-how sendo entregue por gente que utilizou esse know-how e construiu resultado relevante através dele. Exato, perfeito. Entendeu? Porque não adianta. Então, você está me transferindo know-how. O que você construiu com esse know-how que você está me transmitindo? O que você está tentando me transferir? Então, eu estou falando, né, sustentado nessa autoridade. Hoje, Marcos, uma boa parte da nossa geração de novos clientes está na WSP, cara. Nesse canal de venda ativa. Nesse canal de venda ativa que não tem um lead. E esses vendedores, eles têm vínculo empregatício ou é uma base, é uma rede? Marcos, tem cara ganhando 200k por mês. Uau. Que já se formou como líder. Ele tem uma estrutura embaixo dele. 200k por mês. Os líderes mais tops ali do nosso negócio então 150 a 200k por mês. Então ele foi criando estruturas ali. É como se fosse ali uma rede. Mas uma rede de um produto único ali. Exatamente, a pirâmide. Agora você trabalha provavelmente ali gamificação, recompensas, eventos. Endomarketing, que é outra coisa que uma boa parte das empresas não entenderam ainda, que é a comunicação interna. Isso é uma das fortalezas do nosso modelo. Eu tenho no meu programa de treinamento de liderança, eu tenho aulas específicas. Tem uma aula teórica e o endomarketing aplicado. Nós estamos revolucionando empresas com a nossa cultura de endomarketing. O endomarketing é o marketing da liderança. São as estratégias de marketing que você tem que fazer internas que potencializam a tua liderança. E quando você potencializa a tua liderança, a tua influência cresce, a receptividade do teu time se multiplica e, consequentemente, o resultado, a sensação de bem-estar, o senso de pertencimento se multiplica. E aí você não você trabalha com aliados. Aí o cara não pensa assim, Marcos. Você quer ver uma percepção que um liderado tem de um líder?
para você compreender como eu compreendo quando esse líder é bom, o cara entende assim, eu trabalho com o Marcos, não para o Marcos. Quando você faz uma ação emblemática, o cara fala, porra, que do caramba, eu trabalho com esse cara, velho. Esse cara tá lado a lado comigo, meu. Esse cara transfere o melhor que ele tem para mim. E me inspira a acreditar que eu posso fazer tão bem quanto ele. Poxa, do caramba. Cara. Então, olha aí, ó. Para de fazer as pessoas trabalharem para você e faz as pessoas trabalharem com você. Teve até uma edição do Pode Acelerar que eu comentei e vou retomar aqui. Eu odeio quando alguém da minha equipe fala assim, eu trabalho para o Marcos. Porque isso cria uma zona de... Você não pode admitir isso. Isso cria uma zona de conforto gigante, Mário. Porque, ó, pensa comigo, a pessoa que fala, eu trabalho para o Mário, olha a zona de conforto. Se eu trabalho para o Mário, na hora que eu errei para o Mário. Na hora que eu fui fraco, na hora que eu atrasei, eu trabalho para o Mário. Agora, quando a pessoa bate no peito e fala, eu trabalho para mim, com o Mário, na busca dos meus sonhos, o senso de protagonismo e autorresponsabilidade aumenta. Exatamente. E a gente sabe que protagonismo e autorresponsabilidade é premissa para o sucesso, né? Principalmente em vendas e liderança. Certo. Porque o líder que também não entende que os problemas que ele tem é reflexo do que ele é ou das decisões que ele tomou. Com toda certeza. Então tem dono e dona de empresa que pensa assim, putz, minha equipe é ruim porque só tem funcionário porcaria no mercado. Porra, tua equipe é ruim porque tu é ruim. Você não soube selecionar, você não soube contratar. Você não soube treinar, você não lidera. Você não percebeu que o seu CNPJ é uma escola, que a gente falou aqui, né? Exatamente. E aí a gente tem... Pô, eu não tô vendendo porque o mercado tá difícil. Tu não tá vendendo porque você é ruim de venda, você é ruim de estratégia comercial. Segue o Mário, vai aprender, desenvolve metodologia, traz consultoria, vai buscar. Geralmente a gente tem o que merece, né? E esse nosso merecimento tem a ver com os nossos níveis de competência que a gente vai incorporando ali. Mário, quando você pensa em tantos anos de sucesso, porque você tá no formal, né, meu amigo? Você tá bonitão demais. Você é muito amável, hein? Você tá bonitão demais. Pior que eu sei que você não é mentiroso, não. Não sou. Eu sou verdadeiro. Você é amável, mas você é amável. Você tá bonitão demais pra idade que você falou que tem. Você tá que nem eu, o pessoal olha pra mim, né? Pensa, pô, o Marcos tá com 17. É ali uns 15 a menos que tem. Você é igual, o pessoal olha pro Marão, o Marão tá com uns 49, 51. Olhando pra tantas décadas, assim, empreendendo, sucesso. Quando você olha no retrovisor, que lições que vem, assim, construindo empresas, construindo times, né? Na guerra, na busca de impactar pessoas. Que lições que vem aí? Meu mano, que tremenda essa pergunta, né? São tantas, elencar algumas, né? Cara, eu digo assim, Marcos, os primeiros motivos para a minha ação mais produtiva, vamos dizer assim, que a gente chama de motivação, né? Então eu digo que eu tive minhas primeiras motivações. Quando eu entrei nesse ambiente, quando eu fiz parte desse cenário, eu falei, cara, eu comecei, motivação é muito importante. Aí eu falei, cara, eu preciso definir que motivo que eu tenho hoje aqui com 23 anos. Porque eu até os 23 anos, Marcos, eu não era um cara com 17 anos como você. Eu era um passivo para a sociedade, para a humanidade. Eu era um cara que tinha preguiça de ter preguiça. Eu adorei isso, eu era um passivo para a sociedade. Claro, para minha casa e para a sociedade. Mas o que é um cara que não produz? Ele é um passivo, pô. Verdade. Eu lembro quando eu comecei a falar isso para minhas filhas, né? Num dado momento, até a Valentina, né? A minha mais jovem, de 21, ela começou a empreender, né? E ela me dizia assim, pai, o que você entende que é uma meta nesse negócio que eu estou para eu deixar de ser passivo? Porque ela compreendia, ela assimilou isso. Fez o download. Porque em algum momento o cara tem que ter maturidade e não ficar ofendidinho. Eu era um passivo. Aí, nesse primeiro momento, eu falei, cara, no que eu me apeguei, Marcos? Eu me apeguei numa motivação fútil. Eu queria fazer um upgrade para minhas baladas. Essa é meu. Mas só que é o seguinte, eu me abracei com essa motivação. Então, vamos dizer, o que eu falo para as pessoas hoje? Cara, você tem que ter motivos. Claro que, de preferência, tem motivos mais nobres do que um aprimoramento para balada, entendeu, cara? Agora, case com seus motivos, cara. Não seja um ficante dos seus motivos. Sabe, cara? Não, qual que é o teu motivo? O motivo é minha família. Cara, você está casado com essa motivação? Ou você fala que é a tua família porque... Não, cara, minha motivação também é as pessoas que
cara, que estão debaixo da minha liderança, você está realmente comprometido com esse motivo? Ou você fica de vez em quando com ele, depois sai dele, depois se desanima, depois... Então, eu digo, você tem que identificar qual é o motivo vigente na sua vida. Qual o motivo vigente? Eu estava conversando contigo ali, né, cara? Das pessoas que me sugeriam eu me aposentar com 54 anos, né, cara? Pessoas que às vezes estavam bem intencionadas. Falaram, você vai curtir a vida, vai curtir a vida agora. Foi em 2014 quando vocês venderam a WhatsApp por quase um bi. Minha transição, exatamente. Aí eu participei do evento de liquidez ali e eu já tinha contabilizado também recursos ao longo desses anos todos, né, cara? E aí aquela ideia, pô, vai curtir a vida. Bolsa cheio, vai curtir a vida. Vai curtir a vida, cara. E era legítimo isso, entendeu? Só que essa pessoa não entende que eu aprendi a curtir construção. Então, cara, vamos dizer, uma das grandes lições, ter muito claro qual é o motivo vigente e, cara, tá apaixonado pela construção. E tá apaixonado, quando você é maduro, quando você tá adulto, não é uma sensação, nem uma emoção, é uma decisão, pô. Entendeu? Então você tem que estar apaixonado por aquilo que você está construindo. Cara, eu te falei, eu tô vendo o melhor momento da minha vida. Achei isso lindo. Eu perguntei pro Marão qual foi a melhor fase da sua vida? Qual foi a melhor fase da sua vida? Se não for ao tempo presente, tem alguma coisa errada. Cara, achei isso Se brilhante. O cara chegar e falar, pô, que nem meus parceiros de antigamente, que eu falei, pô, naquela época que era boa. Meu, que naquela época que era boa. Não, aquela época que tinha os parceiros verdadeiros. Meu, naquela época você não tinha valor definido, velho. Não tinha parça verdadeiro. Tinha parça que zoava contigo, velho. Que tem um objetivinho pequeno. Hoje, depois que você amadurece e que você decide ser um protagonista do teu sucesso, você vai ver quem são teus parça, pô. O cara quer construir contigo, velho. Eu vou passar um marca-texto nisso que você falou, viu? Se o melhor momento da sua vida não é o presente, tem alguma coisa errada. Pois é. By Mário Magalhães. Então, que negócio, mas porque eu era mais jovem, porque eu era mais isso. Cara, como se isso, meu... Você, por exemplo, né, o cara fala assim, vamos lá, um dos diferenciais do Flávio. O Flávio tinha uma idade mental acima da idade cronológica dele. Acabou, você pode ver. Os caras que são bem-sucedidos, eles têm um pouco disso. Um cara que com 17 anos faz o que você fazia, você já tinha. Você podia gostar de algumas coisas que os caras gostavam também. Não, mas... eu tinha motivação na balada, né? Tá, tinha também, né? Eu tomava vodka porcaria, queria tomar vodka melhor. Tinha também? Mas, por exemplo, eu só tinha isso. Entendeu? Aí eu falei, cara, vender mais vai me dar um upgrade. Né? Eu ia pro camarote. Eu tomava um drink melhor. Isso aí, né, cara? E quando você toma um drink melhor, você ostenta a garrafa, você ostenta uma apresentação diferente. E aí tem aquelas coisas pequenas de baladeiro, né? Que você já sabe dessa vida. Que é fase também. Eu acho que você tem que ir enobrecendo as suas motivações. Isso, você, pô, que narrativa bonita. E vou tomar posse dela. É sua. Enobreça as suas motivações com o passar do tempo. É isso aí. Enobreça. Né? Hoje, por exemplo, meu neto é uma grande motivação para mim. Os dois. Né? Que eu te falava, porra, velho, você filho do caramba, neto, meu amigo. Quando você tá ativo, você olha pra aquele inclusive, vou falar em público aqui. Lilica, minha esposa. Amor, tomei um puxão de orelha do Mário Magalhães e ele tá coberto de razão. Ele falou, Marcão, cadê o filho? Você já é um cara bem sucedido, exponencial assim. Quando você tiver o Bacuri, vai ficar mais ainda, né? Então eu tô puxando a orelha da Lilica. Eu vou dizer, então... Porque é ela que me enrola. Lilica, presta atenção, Lilica. Você pode até ter um filho sendo interesseira. Como assim interesseira? Você vai ser melhor com o teu filho. Você vai se tornar uma pessoa melhor, uma profissional melhor, porque às vezes a mulher tem esse paradigma. Não é, cara. Você sabe o poder da mulher. A mulher dá conta de um monte de coisa. Total. E às vezes a mulher fica um pouco insegura com esse negócio de carreira. Isso é muito comum. A briga... É que veio o caso da Aline. Ela se apaixonou muito pelo nosso projeto e hoje ela é uma super executiva, uma super empreendedora. Minha sócia, meia-meia no negócio, e ela tá muito envolvida. Então o receio dela é os filhos drenarem. Mas tá decidida. A gente tá fazendo uma grande obra da nossa nova sede. É ela que empreende ali a obra. Sim. Então, terminando ali em junho, julho, agosto, nós vamos engravidar. Até porque, como eu falei pra você, eu já falei pra ela, amor, você não tem exclusividade, você tem preferência. Para com isso. Mas eu falo brincando. Aí ela pega e fala assim, Marco, você tem esse papinho tem 5 anos.
Essa ameaça já parou de funcionar. Eu me garanto, ela não fala isso. Eu me garanto. A gente brinca isso com Mas o importante é que vocês estão treinando, né? Muito. Especializando. Treinando e exato, isso aí tem que buscar perícia. Tá né? em dia. Você é demais, meu amigo. Você é demais. Que legal. Ô, Marão, conta uma cagada que você já fez na vida. Puta, é difícil, hein, meu? Vamos lá. Uma fedida. Eu gosto de uma que eu acho que gera bastante valor para quem está nos ouvindo. Né? Tem diversas, né, cara? Por exemplo, vamos lá. Eu vou falar duas. Tá? Bora. Eu vou falar. Minha primeira, vamos lá, assim, né? Assim, mas aquela que eu tenho que pegar o bom ar, hein? Tá bom. Tem que pegar. Ô, equipe, prepara o bom ar aí, hein? Vamos lá, sem pudor, tá, Marcão? Bora. Primeiro padrão de riqueza que eu construí, eu virei um bobalhão. Eu não tive bala para me... Não teve maturidade. Não tive maturidade para lidar com aquilo. Na época, obviamente. Uhum. Aí, cara, da onde eu vim, tava ali. Aí tinha outro tipo de assédio, tinha outro tipo de... que eu não soube lidar. E quando você não sabe lidar com isso, a visão começa a ficar meio opaca. Né? Aí o que eu fiz? Eu, gênio, falei, eu posso tudo. E aí eu decidi entrar naquele viés. Vou diversificar, porque afinal de contas eu posso tudo. No que eu colocar a mão, vira ouro. Só que, tem algum problema com diversificar? Nenhum. Só que você tem que estar preparado, tem que estar com musculatura para isso. E procurar diversificar algo que tenha sinergia com o que você faça. Isso é muito básico, velho. Esses dias eu estava lá, estava falando com uma pessoa, o cara está indo bem pra caramba no negócio, e ele queria abrir uma estética. Eu falei, qual a sinergia que tem com o que você faz? Não, deixa eu entender, porque eu não estou entendendo. Você vai prospectar cliente na estética? É um novo funil de venda para o teu negócio? O que é isso aqui? Onde é que está a lógica de link aí? A lógica de link, de sinergia. Pô, por exemplo, meu programa de mentoria de liderança. Qual é o principal objetivo? Porque isso eu não te falei. É funil para eu chegar nos próximos sócios que eu vou ter de negócio. Os próximos negócios que você vai entrar. Que eu vou entrar, que eu vou ser acionista. Esse é meu objetivo. Esse é meu principal objetivo. Claro, eu vou entregar know-how, conteúdo, mas meu principal objetivo é esse. Bom, então, qual a cagada que eu fiz? Eu estava vivendo no setor de educação, curso livre, já tinha uma rede, Marcos, de inglês na época, atuante em 3 países da América Latina. Brasil, México, Venezuela. A história da Venezuela que eu falava acontece. A expansão da minha rede foi para Venezuela, que era uma outra Venezuela, é claro. Velho, eu fui expandir tendo posto de gasolina e quadra de futebol com grama sintética. Porque era uma inovação na época, nos anos 90. Eu vou falar o que eu falava há alguns anos atrás, tá? Nada a ver o Cuca Cueca, hein? Pois é. E esse erro é muito comum. É muito comum. Aí sabe o que acontece? Você despende uma energia, você tem uma curva de aprendizado ali, que se você não pagar o preço, você não aprende. Você começa a colocar dinheiro bom, transforma em dinheiro ruim, você põe num negócio que não te dá retorno, e você deixa de olhar para o teu negócio e aprimorá-lo. Porque naquele momento eu podia já estar pensando em construir uma marca, naquele momento eu poderia estar me abrindo para expansão com mais escala, que era através do método de franquia. Nisso. Eu até falo assim, cara, antes de diversificar, que tal intensificar? Tem que tomar cuidado, você está equilibrando bem um prato, que está pondo dinheiro no teu bolso, você está ali evoluindo o negócio, né? Tomando posse da excelência, aí você já quer equilibrar o prato, né? Tem que tomar cuidado, porque a internet, ela abre muitos loops na nossa cabeça. Então é muito comum eu pegar o cara que tem 7 restaurantes, ele chega no acelerador ou entra no Giants, tá numa mentoria comigo, ele fala assim, mas eu vou pro digital, vou criar um produto. Eu falo, por quê? É porque é mais escalável, tem mais margem. Eu falo assim, quando foi que você abriu o último restaurante? Aí ele, há 7 anos. Por que você não tá abrindo 3 restaurantes por ano? Você sabe fazer isso, cara. Você sabe fazer isso. Você tá me surpreendendo. E olha, Marião. Você dá uma visão dessa pro cara. Na hora. Porque você vê, o cara que olha pra você assim de fora, fala, esse cara é empreendedor digital. Que isso é uma falácia também, né? Sim, não existe isso. Sim. Total. Você usa... eu fiquei 15 anos empreendendo. Uma estratégia digital, exatamente. Eu fiquei 15 anos empreendendo antes de abrir minha boca na internet. Isso é do caramba, velho. Você sabe que a medida de respeito, de admiração que eu tenho por ti, ela se multiplicou quando eu sei da história. Por isso, cara,
tem que saber a história de quem tá te contando história. Exatamente, perfeito. Isso. Tem que saber da história de quem tá te contando história. Ou às vezes o cara ouviu falar de startup, tecnologia, múltiplos equity, Nubank, não sei o quê. Aí ele tem lá uma indústria, ou ele tem um agro. Aí ele nem tá com um colchão financeiro tão grande que começa a bater no peito e fala, comecei a investir em startup. Falei, cara, mas por que você não comprou sua segunda fazenda? Entendeu? Então, claro que nunca tem resposta óbvia. Chega um momento que aproveita uma oportunidade mais lateral, mas tem que tomar cuidado. Isso. E é legal você compartilhar. Você quebrou a cara, né? Sim, exatamente. Aí o que acontece? Sinergia zero, o que fiz? Me consome a energia do caramba, retardo o meu crescimento, perco um monte de dinheiro, perco um monte de tempo. Elevo uma mídia de estresse. Isso aí te custou quantos anos ou meses? Essa ciranda aí. Essa ciranda, Marcos. Eu fiquei 2 anos nela. 2 anos. 2 anos nela. Legal. Aí essa é fedida mesmo. Lembra que eu falo? Mas tem que fazer um caminho de volta. Aí tem o preço do caminho de volta para você voltar exatamente onde você estava. E aí, pum, ir para cima de novo. Legal. Aí depois me conecto com o Flávio. Aí tem a nossa fusão aí, que se transforma na WhatsApp de 2001, com 30 e poucas unidades, a WhatsApp de 396 unidades de negócio em 2013, vendia por quase 1 bi. E aí essa história é linda, onde a gente aprimora modelo de liderança, onde a gente se aprimora como empresa de comunicação, de educação empreendedora, porque uma franqueadora, se ela não for uma empresa de educação empreendedora, o que ela vai fazer? Verdade. Ela vai... o perfil do cara, o perfil do franqueado tem que ser empreendedor, que isso é uma falácia do caramba. Ó, o franqueado, ele não tem um perfil empreendedor, senão ele não seria franqueado. Exatamente, total. Pô, se liga, né, meu? Isso é básico do básico, mas parece que tem muita gente que não entendeu. Então esse cara precisa de educação empreendedora para o negócio dele funcionar. Você pode mostrar uma planilha, pode mostrar um business plan maravilhoso, o cara acha o produto lindo, ele gosta da tua comunicação, ele gosta da tua marca. Ok, velho. Ele tem o dinheiro, mano. Agora, se você não der educação empreendedora para esse cara, se você não treinar, não formar, não lapidar ele, o que ele vai fazer? Tem que treinar de ponta a ponta, né? Mas não, e a segunda cagada? Tem mais um pouco de bom ar aí. Caramba, velho. Bom, eu entendi que a primeira e a segunda estavam contando aqui, mas vamos ver. Ah, não, então fechou. Vamos ver uma... Você busca aí mais alguma. Vamos ver uma segunda. Deixa eu ver. Cara... Fora aquelas baladas que você estourou o cartão de crédito. Não, peraí. Tem uma boa. Vai. Essa é tremenda. Cara, conhecimento não é suficiente se a musculatura não está em dia. Então, o meu conhecimento empreendedor, aquele conjunto de premissas, de valores que eu tenho internalizado ao longo de uma vida, me faz chegar nos Estados Unidos com toda essa bagagem. Só que no ano de 2015, no tempo sabático, eu dei uma relaxada na musculatura empreendedora. Aí o Flávio me zoa muito, né? Você estava carente e fez uma merda. Velho, não adianta conhecimento. Se você não tiver com a musculatura em dia... Se você não estiver exercitando ele. Não tem jeito, velho. Você vai cair que nem um pato júnior. Aí o que eu fiz? Eu fui atraído por uma proposta de uma academia para a família, que ia ter uma entrega diferenciada, assim. E aí eu seria um dos investidores. Bom, velho, vou dizer a minha premissa. Eu não invisto num negócio que eu não participo. Sim. Não faz sentido o money sem o smart money. Você fala, mano, então, cara, é muito complicado isso aqui, porque a gente está muito contra uma comunicação muito pujante no mercado hoje, que são investidor anjo, tal. Eu respeito pra caramba, mas eu não invisto num negócio que eu não participo. E você sabe qual era a contribuição que ia dar para esse negócio, Marcos? Nenhuma. Mas tinha algo pior. Os caras que iam tocar esse negócio, vamos dizer, o CEO do negócio não ia ter tempo integral. Você já viu um negócio que precisa começar do zero e o cara não tem tempo integral? O grande professor era um ex-lutador que estava vendo se ele ia ser professor. Marcos, nem todo... Você já viu todo jogador de futebol, ex-jogador de futebol, não vai se transformar em treinador.
Saber fazer uma coisa, saber ensinar alguém a fazer outra coisa, ter disposição para ir. Cara, eu entro junto com esse cara e junto com um atleta veterano ali, mas que era um frequentador de academia. Eu entro com esses 3 no negócio. E pôs uma grana boa. Cara, eu pus uma grana que não ia fazer diferença. Eu fiz uma roleta. Roleta você faz com um negócio que não vai comprometer tua vida. Sim, claro. Eu fiz uma roleta ali, mas, cara, a gente, sabe, eu não sou escravo do dinheiro, mas você tem que ter um respeito. Claro, o dinheiro é feito para multiplicar. Não é, cara? Então, eu sou um inútil. Qualquer dinheiro que eu ganhe que não traz um efeito multiplicador, porque o dinheiro, assim, o dinheiro, eu vou entender que ele é colheita, ok? Então, o que você tem que fazer? Você colhe, você desfruta, mas pega as sementes e distribui. Planta mais. Se você não faz, você não sabe, o cara não sabe lidar com dinheiro. dinheiro. Para mim, não multiplicar o dinheiro é algo anti-espiritual. É pecaminoso. Exato, é uma desonra a Deus. Pecaminoso. Exato. E a parábola dos talentos diz muito isso. Não sei se você conhece a parábola dos talentos. Não conheço. Mas depois a gente fala sobre isso. É muito tremendo. Não, é pecador o cara que não multiplica talento. Não se, por isso sim. Não se trata dos teus lembrei da parábola. Muito forte isso aí, cara. O cara é servo inútil. Vai morrer no inferno esse infeliz. A gente tá para multiplicar. Tá para multiplicar. Não, e lindo você abrir isso, porque você já tinha construído um negócio de 1 bi, formado milhares de pessoas com as suas equipes. E cair. E você não atento, errou. Ou seja, a Não. gente sempre vai errar, né? Não é não atento. Não é não atento. Eu insisto em dizer, eu gosto da analogia da musculatura. Eu estava flácido. Entendi. Perfeito. Você tava. Meu empreendedorismo estava flácido naquele momento. Entendi. Você estava não praticante de algo que você tomou uma decisão. E eu estou falando assim, eu estava há 7 meses nisso aí. Então, velho, o cara. É assim, a gente precisa estar em ambiente de batalha para não perder. Você estava 7 meses no sabático só. Entende? Eu já estava. Entenda, por isso que eu tenho que tomar cuidado com esse sabático. Você recomenda fazer o sabático? Cara, eu recomendo, né? Óbvio, tem que fazer um processo para fazer o sabático. Agora, não faça um sabático passivo. Você tem que construir um modelo onde você esteja ativo no sabático. Entendi. Por exemplo, não dá para ficar 100%. Não, só porque o cara acha, não, eu vou aprender agora. Então, eu vou aprender o idioma. Eu vou aprender a cultura do país. Eu vou aprender, você aprende coisas interessantes. Eu tenho um post que eu faço ali, num podcast que eu participei lá em Orlando, que eu conto do que eu aprendi com o borracheiro que me propôs fazer um reparo no pneu. É tremendo, aquilo é da cultura americana. Eu entendi um pouco mais da cultura americana quando aquele borracheiro me ensinou. Eu conto também ali nesse podcast. Dá pra contar essa história de borracheiro rapidinho? Ou ela é. Dá, eu fiquei curioso demais. Sabe que história, eu fiquei curioso demais. Mas, então, tu imagina o seguinte. É vendedor mesmo, ele gera vontade de aprender tudo que sai na boca desse homem. É por isso que vendeu esse tanto, construiu um negócio de bilhão. Obrigado. Mas o ponto é o seguinte. Bom, então tu imagina o seguinte. Eu tô ali eu estava numa região, mudei para uma região que era proeminente ali, o Intergarden, que é do lado do Indermir, um lugar bacana que se valorizou muito, inclusive, e lá você compra um projeto de uma casa, mas você compra todo o entorno, que vai ter, que supermercado vai ter, que mall vai ter, que marca vai ter, que restaurante vai ter. E detalhe, né? Lá você compra o projeto e eles entregam o projeto. Isso é tremendo, né? Aí a gente tá todo feliz ali, só que, cara, esse bairro estava em construção, então tinha o quê? Era um bairro que estava em obras, né? Sabe que um dos motores principais da economia americana é a construção civil, né? Então, os caras ali é impressionante. Porque os caras mudam de casa, e fazem upgrade nas moradias, e tinha muito tábua com prego na rua. E eu aí sou presenteado com um furo bem na borda do pneu. Inutiliza o pneu ali, entendeu, cara? Não é na borda. Então, vamos imaginar, o pneu está aqui, é bem entre um ponto vital. Um ponto vital, isso. Bom, beleza. Eu tinha esse carro, um dos carros que eu tinha lá, era uma Porsche Macan, né, uma Turbo Macan. Cara, aí correria, né? Eu tinha alguma correria já. Sempre eu tenho alguma correria. Esse negócio de... no Brasil eu mandava um motorista fazer isso. E lá a gente estava noutra, por aí. Lá eu aprendi a colocar, com 50 e poucos anos de idade, eu fui colocar a louça numa lavadora ali, entendeu, cara?
Porque você quer ver um pouco da cultura. Você quer curtir novas experiências. Entendeu? Lá, pô, morava no Brasil, tinha 5 funcionários em casa, entendeu? Pô, lá, falei, cara... Aí eu fui motorista das minhas filhas também, para levar para a escola. Quis ver aquele negócio, aquele projeto ali, né, cara? Que legal. Que no primeiro momento era 1 ano. Ah, bom, aí eu falo, cara, bom, depois eu vou ver isso aí, e aquele prego quente vai murchando vagarosamente. Aí chega um dado momento, você cansa de calibrar, porque eu posterguei isso ainda, eu procrastinei a parada. Foi deixando. Deixa eu ir no borracheiro, né, velho? Aí eu fui no borracheiro, e ele falou, cara, tá inutilizado o pneu. Aí eu falei, ô, velho, faz o seguinte, faz um remendo aí, depois eu vou comprar o pneu, vou fazer uma cotação ali. Aí o cara fala assim, o senhor não tá entendendo. Por que não tá entendendo? Pô, depende da tua boa vontade. Meu senhor, deixa eu lhe explicar o seguinte. Aqui funciona da seguinte maneira. Eu faço um remendo no seu pneu como o senhor tá me pedindo. Ok? Aí o senhor sofre um acidente. Qualquer. Aí tem um satélite e um programa e um algoritmo que define que esse tipo de acidente requer um estudo mais apurado por conta das características do acidente. E eles vão identificar que o senhor tem um remendo nessa parte do pneu e esse pneu ele é inutilizado. E qualquer borracheiro está apto a lhe dar essa informação e a lhe explicar como eu estou lhe explicando. Se eu faço isso para o senhor, acontece esse acidente, eu sou preso e deportado. O senhor está na América, nos Estados Unidos da América. Pô, Marcos, isso foi uma lição aí para mim, cara. Você não tem chaveco, velho. O pneu não apresentava as condições mínimas necessárias para ser reparado. Não tem remendo. Tem que ser trocado. Porque eles têm muita cultura de troca lá, né? Não tem, por exemplo, você vai, você vê televisão, não sei se você sabe disso. No momento você vê televisão na rua, com controle remoto. O cara tá dando, o cara passa lá e pega. Mobília, às vezes deixar na rua mobília em condição razoável de uso ainda. Eles têm muita cultura de troca. Troca, cara. Troca. É uma cultura de Marvel, assim, que fomenta consumo assim, em índices altíssimos, né? Você sabe disso, né? Sim. E a gente tem um pouco disso também, né? A gente gosta um pouco de consumir. Então é por aí, cara. Você vê, uma lição simples que um borracheiro me deu. E, enfim, é por aí. E a gente pode estar aprendendo o tempo todo, né, Manel? Pode estar aprendendo o tempo todo. Então, o que acontece? Teve ali, eu aprendi, por exemplo, o que é abrir uma empresa nos Estados Unidos, como é que você constrói uma LLC para você, por exemplo, fazer uma boa gestão tributária e contábil de um patrimônio imobiliário, que eu fiz ali também, eu aloquei uma parte do recurso que eu realizei no patrimônio imobiliário. Você vai aprendendo tudo isso, um pouco da cultura deles. Ali o André Valadão disse que Orlando é a principal, a cidade mais interessante do Brasil, entendeu? Porque a consideração de brasileiros é impressionante e muita gente com disposição de se relacionar, de interagir. Então isso foi muito tremendo. Mas o que eu estava? Eu não estava, porque o que acontece? Eu vivi em alta performance durante tantos anos. Então, sabe... Você sabe, você treina muita academia. Você se deu esse direito. Mas o que acontece? Você sabe que não é qualquer treininho que vai resolver para sua vida, né? Você está acostumado a uma pegada de treino. Então, se você fizer um treino meia boca ali, aquilo não faz nada. Resultado nenhum. Faz nada. Então, o que eu estava fazendo? Eu estava fazendo um treino meia boca. Fazia uma consultoria ali, ajudava um cara ali, até gratuitamente, mas sem medida de comprometimento. E aí eu vou entrar num negócio, velho, onde eu só ponho dinheiro. E tenho que ficar torcendo. Eu tenho que ficar torcendo para aquilo que eu sei que não vai acontecer. Porque não acontece. Ó, um negócio que tem um CEO que vai ficar meio período, que tem um professor que nunca deu aula, e que tem um outro investidor que faz tudo, que era só um aluno fiel de uma academia. O que vai dar um negócio desse? Não deu nada. E aí, perdi acho que uns 120, 130 mil dólares e, né, procurei extrair aprendizado e falar, cara... Virou lição história aqui para o Pode Acelerar. Se você tiver flácido, não vai se perder. Não toma decisão quando a tua musculatura empreendedora estiver flácida. Ótimo, excelente. Não toma decisão. Não faz nada. Se fortalece primeiro para depois decidir. Sensacional. Meu amigo, nós temos um ritual final aqui do Pode Acelerar. Tá. Eu conto até 3 e eu falo aqui no meu microfone, mandando energia para os empreendedores, pode. E você fala acelerar.
Ok. Então eu solto pode, você acelerar. Levando a nossa energia, nosso conhecimento para que os empreendedores implementem, né? Direto eu falo no final do Pode Acelerar. Sabe naquele que sabe aquele que faz. Então pega alguma coisa que você ouviu ou assistiu nesse episódio e implementa na tua empresa e na tua vida, criatura. Porque o conhecimento na cachola não serve para nada. Muito bom. Então vamos lá, preparado? Preparado. Então vamos, ó. Eu pode, você acelerar. Tá 1, 2, 3, pode! Acelerar!